Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje segunda-feira, né? Feriado aí de Tiradentes, né? E hoje acordamos com essa notícia triste da partida do nosso Papa Francisco, né? O sucessor de Pedro, nosso sucessor de Pedro, aquele que dá continuidade à responsabilidade que foi imposta a Pedro, né, de guardar as chaves do céu. E a responsabilidade de tomar conta de todos os fiéis, né? Todos os fiéis, ou seja, a nossa Igreja Católica, ela está em luto, né? Sabíamos muito bem que, assim, isso iria acontecer a qualquer momento, mesmo porque a situação dele não era boa, né? Devido à idade, devido a não ter um pulmão, né? A pneumonia dele era muito forte. Então, assim, o sofrimento dele, acredito eu, mesmo estando já em casa, era muito grande, né? A dificuldade de respirar. Então, assim, ele descansou, né? E o bonito que foi, assim, uma passagem, né, bem próxima à Páscoa de Jesus, né? A ressurreição de Jesus. Não sei a hora ainda em que ele morreu, né? Mas quase que tinha sido no domingo de Páscoa, né? A gente não sabe se foi ainda no domingo de Páscoa, né? Mas eu acredito que todos nós a gente só vai quando está escrito, né? A não ser quando é um acidente, quando acontece algo assim que inesperado, mas quando chega assim, chega um momento certo, né? E a gente pede a Deus que o próximo sucessor, né, aquele que vai ser escolhido, né, em cima de muita oração, em cima de muita entrega, seja verdadeiramente fiel à nossa igreja, seja verdadeiramente fiel à palavra de Deus em primeiro lugar, né? É o que a gente espera. Sabemos que os dias, né, são dias difíceis, é fim de mundo, né? Então a gente vê aqui o que irá acontecer. Nós sabemos que a igreja ela será muito, muito, muito atacada e infiltrará muita gente aí que não faz parte aí da vontade de Deus. Então a gente pede que verdadeiramente venha alguém para substituir o nosso Papa Francisco, né? Que tenha a responsabilidade que ele teve. E que Deus possa, na sua infinita misericórdia, receber a sua alma, né? E colocar num lugar, né, de paz, né? Nós sabemos muito bem que isso depende muito do nosso comportamento, né? Aqui na Terra não é só o Santo Padre, o Papa. Falamos o Santo Padre, o Papa, mas ele era um homem também, pecador, ele tinha seus pecados, né? O Papa também se confessa, o Papa também tem momentos de ira. Então, assim, a gente espera que ele tenha, né, feito verdadeiramente a vontade de Deus, que ele tenha sido verdadeiramente um Pedro na nossa igreja. Isso aí só Deus é que sabe, né? Para que ele possa encontrar a sua paz, para que ele possa encontrar o céu. Então a nossa igreja, né, reza pela sua alma para que ele encontre a paz, não é? Para que ele possa, Jesus tenha misericórdia dele, né, de todas as suas falhas. E a gente está aqui. Vamos fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida, né? Ele se foi, mas a gente ainda está aqui. Ainda temos o hoje para mudar, ainda temos o hoje para fazer diferente, ainda temos o hoje para entendermos a palavra de Deus e tentar fazer o que Ele quer para a nossa vida. Ou seja, é um tempo de renovação. A Páscoa, renovação, não é? Jesus ressuscitou e com ele
eu quero ressuscitar também de todas as minhas coisas erradas que eu fiz lá atrás, de tudo que eu fiz que não agradou o coração dele. Então, assim, Páscoa, vida nova. Então, confessamos os nossos pecados e renovamos a nossa fé, renovamos a nossa vida, para que a gente possa seguir com a vontade de Deus, né? Com a vontade de Deus. Então, recebemos o perdão e estamos aqui na luta. É caindo e levantando, não é assim? Então, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, o dia de hoje, não é? Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, né? Mateus, no capítulo 28, no versículo do 8 ao 15. Ao 15, né? As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se! As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos trazer essa realidade de todos os dias da nossa vida. Caminhamos com verdades, caminhamos com mentira, não é? Hoje a gente vê aqui a delicadeza, né, que nós mulheres, que Deus colocou em nós, para ter essa sensibilidade de sentir as coisas, de ser mais próxima das coisas, de conseguir ser carinhosa, atenciosa com as coisas. As mulheres, ela tem esse dom. Nós mulheres temos esse dom dado por Deus, não é? A gente vê aqui que mais uma vez as mulheres estavam aos pés de Jesus. A gente viu, não é? Na cruz, quem estava aos pés de Jesus? As mulheres. De homem só estava João, discípulo que ele mais amava, não é? Outra passagem que a gente viu, não é? Ontem, na Páscoa, Maria Madalena encontra ele. Maria Madalena sente a voz dele, escuta a voz dele quando fala com ela. E hoje, mais uma vez, a gente vê aqui as mulheres, né, aos pés de Jesus. Mesmo com medo, a palavra diz que elas saíram alegres para anunciar a eles, né, que o Senhor estava vivo e que queria encontrá-lo na Galiléia. Então, mesmo o que significa essa parte, né, trazendo para a nossa vida? Trazendo para a nossa vida, Jesus vem nos dizer hoje que a gente não tem que temer aos problemas que nos acontecem, às coisas que nos acontecem, porque Ele está do nosso lado. Ele vai sempre estar do nosso lado, né? Que mesmo que a tribulação ela venha, mesmo que a doença recaia sobre a sua família, sobre você, mesmo que o desemprego venha, mesmo que a depressão venha, mesmo que todas essas coisas que o mundo vem para destruir, traz para a nossa vida para destruir, o luto, não é? Hoje falávamos do luto. O luto
repouse na sua casa, na sua família, né? Você não tenha medo. Você continue firme com os seus problemas, com as suas dores, você continue com fé. Não deixe que nada nessa vida possa tirar a sua fé. É isso que a palavra vem dizer hoje. Não se deixe comprar por qualquer coisinha lá fora, por alguém que chegue tentando desviar você da sua fé. Tenha uma fé única, não é? Quando as mulheres correm, a palavra diz que elas estavam com medo, né? Mas elas foram alegres. Elas foram alegres. E Jesus chama elas e diz: alegrai-vos. Alegrai-vos, não é? E hoje ele vem também nos convidar a essa alegria. Quem tem Jesus no coração não pode se manter triste, abatido diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer decepção, diante de o que vier. Se você verdadeiramente tem fé em Jesus Cristo, não é? Você não pode se manter assim. Você pode até no primeiro impacto você se sentir assim, triste, porque você é humano. Você vai ter tristeza, você vai ter alegria, mas você não pode se manter ali curvado diante daquele problema, entendeu? Eu não posso me manter curvada diante de uma tristeza. Não posso, não é? Vou sentir, a gente sente. A gente chora, a gente sente, porque a gente é humano, a gente está vivo, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus, que Ele está vivinho do nosso lado e que Ele vai fazer acontecer na nossa vida, diante da doença, do desemprego, da decepção, diante da depressão, não é? Que é a doença do século. A gente precisa ter essa realidade, levar isso para a nossa vida. Todas as vezes que acontecer algo de ruim na nossa vida, precisamos agir alegremente e não fazer o que nós fazemos. O que é que a gente faz quando acontece uma dessas coisas que eu citei aqui? A gente fica depressivo, a gente fica deprimido, a gente fica choroso, a gente fica sem ânimo para nada, muitas vezes sem ânimo para caminhar, muitas vezes sem ânimo para trabalhar, né? Por quê? Porque a gente fica curvado em cima daquele problema. E Jesus vem nos dizer hoje, com essa parte aqui, né? Onde cabe às mulheres, quando ele diz: alegrai-vos, né? E quando a gente lê e vê que as mulheres elas estavam com medo, mas mesmo assim elas foram. Então a gente precisa pegar o exemplo dessas mulheres. Mesmo com medo que aquela doença não vá cessar, a gente precisa ir alegre, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E eu preciso também mudar de vida, porque eu sei que com a minha mudança, né, eu fico cada vez mais próximo de Deus. Cada vez mais. Então, se eu preciso de uma cura física, não é? Se eu estou de bem com as coisas de Deus, se eu estou tendo temor, se eu estou cortando certos pecados da minha vida, eu tenho ainda mais certeza de que Ele vai me curar, de que Ele vai me abençoar diante de qualquer coisa que a gente precise, não é? Mais embaixo a gente vê aqui os soldados, né? Vejam só esses soldados. Eles estavam lá, na porta onde Jesus, do sepulcro, onde Jesus ressuscitou. Quem nos garante que esse soldado não viu a ressurreição? Não é? Quem nos garante? Ele presenciou tudo. Então, tudo aquilo que aconteceu ali, ele foi dizer lá aos chefes, aos anciões. Não é? Não era para ele ter vendido o que ele viu. Mas a gente percebe aqui que ele vendeu. A ganância pelo dinheiro, não é? Deixou que a fé dele se destruísse por conta de dinheiro, não é? E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente troca
o certo por qualquer coisa que nos dê. Às vezes não é nem uma quantidade de dinheiro grande, por uma besteira, né? Por uma merreca de dinheiro, a gente destrói o que é certo para fazer o que é errado, para seguir o que é errado. Só que aqui é relacionado à nossa fé. Não venda a sua fé a ninguém. Não deixe de acreditar naquilo que você acredita para acreditar em outras coisas, não é? Continue com a sua fé. Renove sua fé todos os dias, né? Não se deixe comprar por qualquer trocadilho, não. É isso que a palavra vem dizer. Então aqui, o amor, a verdade, ela sempre vence. Ela sempre vence qualquer mentira. A gente percebe aqui que no final da leitura, o que é que nos diz? Que aquele boato que correu, né? Porque eles fizeram um acordo com eles, para eles se calarem, os soldados, né? E em troca dizer que os próprios discípulos de Jesus tinham retirado o corpo e tinham dado um sumiço no corpo, né? E isso ficou lá, porque boatos são assim, né? A gente, quando defama alguém, essa fama ela vai longe, né? Muitas vezes a gente defama alguém, a gente nem sabe se verdadeiramente aquela pessoa fez aquilo. Mas quando você joga no ventilador, principalmente agora com a internet, quando você joga, acabou. Ninguém consegue alcançar mais. Né? Como aquele ditado que diz, pegue um saco de pena e jogue fora e tente recolher todas elas para ver se você consegue. Né? Pena de galinha. Jogue ao ar e vá buscar todas elas, você não vai conseguir. Né? A mesma coisa é uma fama. A mesma coisa é uma fama. Né? Então, a fama continua até hoje lá nos judeus. Por quê? Eles continuaram achando que foram os discípulos que sumiram com o corpo de Jesus. Eles não acreditam na ressurreição. Não acreditam. O próprio povo de Jesus não acredita em sua ressurreição. Não é? Então, eles acreditam nesse boato que aconteceu. Né? E aí, Jesus vem nos dizer, não negocie a sua fé por nada nesse mundo. E a gente também percebe uma coisa. Aquele boato que até hoje existe entre os judeus, né? Talvez até por isso eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Cristo, era o Salvador, né? Então, a gente vê que nem por isso a palavra de Deus, ela deixou de ser proclamada, ela deixou de ser seguida, a palavra de Deus. Veja quantos milhões de pessoas fiéis existem no mundo. São muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. E isso se espalha todos os dias. A palavra de Deus, ela é espalhada todos os dias. Não foi esse boato que ficou lá que impediu que o amor, que a verdade, que é isso aqui, se expandisse ao mundo todo como vontade de Deus. Não. Entendeu por quê? Porque Jesus, o amor vence sempre o ódio, o amor. A verdade sempre vence a mentira, né? Então, não adianta. Se as pessoas estão jogando praga em você, né? Muitas vezes tem gente que gosta de jogar praga, tem gente que gosta... As pessoas que têm inveja de você, as pessoas que te defamam, né? Se você é uma pessoa que tem Deus, não tenha medo, porque a vontade de Deus na sua vida, ela vai acontecer de todo jeito, independente de fama, independente do que for. Se alguém te defamar, a vontade de Deus, ela vai ser feita de todo jeito. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, ela vai acontecer. Ela vai acontecer de todo jeito, tendo ou não fama, defamação, né? Defamação, alguém te defamando, o que vier contrário à tua vida, com certeza a vontade de Deus, ela vai continuar reinando. Ela vai continuar reinando. Então a gente não tem que temer essas coisas. Então é isso que a palavra de Deus vem nos dizer hoje, né?
Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.